Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou bem, graças a Deus, eu espero que vocês também estejam todos bem. Hoje nós vamos ler aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, onde diz assim: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, quem está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Amados, vejam bem a palavra do Senhor aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, quando Eliseu, ele adivinha, aqui a minha Bíblia usa esse nome, adivinha, os conselhos do rei da Síria. Isso mostra quanta intimidade Eliseu tinha com Deus. O quanto Eliseu era um servo do Senhor e o quanto ele tinha de intimidade para com Deus. Pois, a chegar o fato do rei da Síria comentar, planejar onde ele estaria, e Eliseu, isso dentro do palácio do rei, dentro da casa do rei, e Eliseu, mesmo estando distante, Deus mostrava para Eliseu o que estava acontecendo. Isso nos mostra o quanto de intimidade Eliseu tinha com Deus e também nos mostra o cuidado de Deus para conosco. Nos mostra o quanto Deus tem cuidado do seu povo desde muito tempo. Talvez nós não consigamos enxergar esse cuidado de Deus pelo fato de nós estarmos tão aprisionados às coisas terrenas, nós estamos tão ligados aos acontecimentos do nosso dia a dia, as nossas lutas diárias, nossa correria do nosso dia a dia, que nós não conseguimos enxergar os livramentos de Deus. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar as coisas ruins, as coisas que acontecem. Tem pessoas que chegam até a dizer que Deus não existe, a duvidar do poder, a duvidar da existência de Deus, por conta dos acontecimentos do dia a dia, dos acontecimentos ruins, de muitas coisas ruins que acontecem. Porém, tem algo que eu quero dizer, que Deus, ele tem cuidado de nós. E se nós, a cada dia que nós amanhecemos vivos, que nós estamos vivos, é pelo cuidado de Deus, é a bondade de Deus em nossas vidas. Deus, ele é muito maravilhoso, ele é muito bondoso. Eliseu tinha uma intimidade tremenda com Deus. Era uma intimidade assim a ponto de Deus mostrar o que o rei falava, Deus mostrava para Eliseu. E Deus, ele cuidava do povo, mesmo sendo um povo infiel, mesmo sendo um povo que quando tudo estava bom se virava as costas para Deus. Eles esqueciam-se de Deus, assim como nós fazemos hoje em dia. Quando tudo está bom, muitas vezes nós esquecemos de Deus. E eu acredito que há duas versões em nossas vidas. Tem pessoas que quando tudo está bom, se esquecem de Deus. E tem pessoas que quando estão passando por uma fase difícil, abandona Deus também, esquece de Deus também, porque pensa, Deus não está me ajudando, Deus não está me socorrendo. Não consegue suportar o processo, não consegue suportar a fase difícil que está passando na vida. E acaba culpando Deus, acaba abandonando a Deus. E aqui, Eliseu,
o rei, ele se incomoda, ele fala, não me fareis saber quem é dos nossos, que é pelo rei de Israel. Ele chega a pensar que há uma pessoa que está ali no meio dele, que é ali da Síria, mas que, porém, está como um infiltrado, que está ali passando o que ele faz, os planejamentos dele contra Israel, que está ali como um informante. Ele chega a pensar que tem um informante no meio deles, que está contando para Israel, para o rei de Israel, tudo que ele estava planejando. Mas não, era o poder de Deus, era a intimidade que Eliseu tinha com Deus. E Deus mostrava para Eliseu o que estava acontecendo. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele não esconde nada dos filhos dele, dos servos dele. E aqui diz assim, que então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Lembra do comecinho do vídeo quando eu falei que nós estamos tão focados, nós estamos tão aprisionados, ligados às coisas terrenas, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas ruins principalmente. Eu comentei isso no comecinho do vídeo. E aqui o moço de Deus, ele fala, ai meu Senhor, que faremos? Quando ele vê que a cidade está cercada de carros e cavalos. Então, meus irmãos, é isso que eu já disse anteriormente. Às vezes nós estamos vendo apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos ver o além, porque estamos ligados ao que está diante dos nossos olhos. Porque estamos pensando nas lutas, nas dificuldades, nas situações difíceis. E quando eu falo isso, Deus está falando primeiro comigo. Eu vou fazendo uma análise da minha vida mesmo. Porque muitas vezes eu me encontro tão preocupada que eu não estou nem conseguindo ver o que Deus tem para mim no futuro. Eu apenas estou preocupada com aquilo que eu estou vendo na minha frente. E quando ele diz, que faremos? E Eliseu diz, aqui diz assim, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aquele moço, ele não estava vendo. E aqui eu já estou falando do mundo espiritual. Aquele moço, ele estava cego espiritualmente, ele não conseguia enxergar o cuidado de Deus, ele não conseguia enxergar quem estava ao redor dele. E aí, Eliseu ora e diz assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha o cuidado que Deus tem para com os filhos dele. Olha o cuidado que Deus tem para com os que são fiéis a ele, para com quem tem intimidade com ele. E eu digo isso e ainda abro uma exceção a dizer, Deus cuida de todos nós, até mesmo quando somos infiéis, até mesmo quando não temos intimidade com Ele, até mesmo quando não somos servos dEle, Deus tem cuidado. Até mesmo aquela pessoa que se encontra desviada, afastada dos caminhos do Senhor, até mesmo aqueles que nem nunca entregaram a vida para Deus. Deus cuida de uma forma tremenda, porque eu já estive nesse lugar antes. Eu já fui uma pessoa que eu não tinha Jesus na minha vida. Eu ouvia falar de Jesus, eu achava que estava tudo bem, que estava tudo certo. Mas eu ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador da minha vida, eu não tinha entregado a minha vida para Cristo. Eu já estive nesse lugar. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto Deus cuidou de mim, mesmo estando de forma errada, mesmo estando fazendo as coisas que não agradavam a Ele. E Deus estava cuidando de mim. Então, se Deus estava cuidando de mim, Ele continua cuidando das pessoas. Porém, há uma necessidade, porque mesmo assim nós ainda sentimos um vazio.
Há uma necessidade de nós entregarmos a nossa vida para Cristo e confiar nele. Confiar que ele é o único salvador das nossas vidas, confiar que só ele é suficiente. Eu não estou dizendo aqui que a partir do momento que você entregar a sua vida para Cristo, acabou suas lutas, acabaram as suas dificuldades. Não, não é isso. Pelo contrário, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Jesus não disse que não ia ter jugo nem que não ia ter fardo, mas que seria um jugo que nós aguentaríamos e um fardo que nós também aguentaríamos. É o que diz a palavra do Senhor. E aí aqui, a partir do momento que Eliseu ora, os olhos do moço se abrem e ele vê que estava cheio de carros, de cavalos e carros de fogo. Olha, o exército inimigo chegou até lá para ir atrás de Eliseu com carros e cavalos. Porém, ao redor de Eliseu tinha carros e cavalos também, porém em maior quantidade, e eram de fogo, porque era Deus que estava cuidando. Ali, quando Eliseu ora para Deus abrir os olhos do moço, não é que ele era cego, é os olhos espirituais, eram os olhos da fé, para que através da fé ele conseguisse ver o agir de Deus na vida deles, conseguisse ver que Deus estava cuidando deles. Aqui diz assim: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Olha que interessante. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Era o momento certo de haver ali uma vingança, né? Era o momento certo ali do rei matar, rei de Samaria lhe matar. Era o momento certo de Eliseu se vingar, mas ele se vingou não. Pelo contrário, ele deu pão e água para o inimigo. Isso é que é intimidade com Deus. Isso é que é intimidade com o Senhor. Ele deu pão e água para os inimigos dele, para os inimigos de Israel. E aqui diz assim: e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Muitas vezes aquilo que nós pensamos em resolver de maneira rude, de maneira áspera, de um jeito grosseiro, a gente só precisa de um direcionamento de Deus. Isso aqui que Eliseu fez foi direcionamento de Deus. Ele não tratou os inimigos como eles deveriam ser tratados, como muitos acham que deveriam ser tratados. Ele não tratou o problema daquelas pessoas que foram aí com carros e cavalos. Ele não tratou como eles deveriam ser tratados. Ele teve a chance, o rei pergunta: feri-los-ei, feri-los-ei? E ele diz: não os ferirás. Ele teve a chance, mas ele tratou de uma forma diferente. E nós, como nós temos tratado os nossos problemas nos nossos dia a dia? Como nós temos tratado os nossos inimigos no nosso dia a dia? Aquelas pessoas que se levantam contra nós, muitas vezes usadas por Satanás, para nos afligir, para falar coisa que não nos agrada, para nos colocar para baixo. Como nós temos tratado essas pessoas? Como que nós temos
agido diante das nossas dificuldades diante de Deus? Como que nós temos falado com o Senhor? Porque nós temos passado por lutas, temos passado por dificuldades. E é isso, nós passamos todos os dias. Todos os dias é um processo, todos os dias é uma luta. Todos os dias nós temos que vencer, principalmente a vida daquele crente que está tentando seguir em frente, que está tentando ser fiel a Deus, que está tentando ter uma intimidade maior com o Senhor. As lutas vêm, as dificuldades vêm. E como nós temos tratado essas lutas, essas dificuldades? Será que nós temos tentado... Será que nós estamos sabendo lidar com essas situações? Então, que nós venhamos pedir sabedoria a Deus, para sabedoria e direcionamento, para que nós venhamos lidar com as situações adversas em nossas vidas, para que nós tenhamos maturidade no mundo espiritual, na nossa vida espiritual, na nossa fé, que nós tenhamos maturidade, que nós tenhamos sabedoria, que nós não venhamos agir por conta própria, mas que venhamos agir de acordo com o direcionamento do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então é o que eu peço, para que nessa manhã o Senhor abençoe, manhã, tarde ou noite, não sei que hora vocês estarão assistindo esse vídeo, mas que o Senhor abençoe, que o Senhor dê forças, que o Senhor dê sabedoria, dê estratégia, para que todos nós possamos vencer na vida. Amém? Deus abençoe a cada um.